Exatamente porque eu sei que minha peça fissurou. Calculo do mesmo jeito anteriormente, x2 primeiro, equação segundo grau, depois a inércia no estágio 2, e eu pego o momento de serviço, e o alfa é o módulo de velocidade do aço dividido pelo concreto. Com isso, eu consigo encontrar qual que é a minha tensão no aço, na minha armadura, tá? Então, eu verifiquei o MD de serviço, que é 28,55, eu vou pegar a pior hipótese, o pior caso, vou verificar esse. Se eu verificar esse e passar, todos os demais passam. E eu vou ter que fazer essa verificação a partir do cálculo desse MD. Então, o meu MD no estado limite último era esse. Eu tinha esse aço calculado. Só para vocês entenderem, a gente tem que partir, então, de uma armadura definida, de uma distribuição dela na viga também. E a partir disso, então, eu vou conseguir calcular primeiro a tensão da armadura. Então, sigma SI. Alfa E, 8,75. O MD de serviço, que é o que a gente está verificando máximo, que é 28,55. O D de 34 centímetros. Calculo o X2, que vai me resultar num valor de 8,79 centímetros. Com isso, eu calculo a inércia no estágio 2, que deu 23.991 centímetros a quarta. E agora, com esses valores, eu consigo calcular a tensão na minha armadura, que é 262 MPa, tá? Então, essa é a minha tensão na armadura, tá? Lembrando, né, que a gente está lidando com a nossa armadura CA50, tá? A gente tem 500 MPa de tensão de escoamento e, considerando de cálculo, 435. Então, está uma tensão bem baixa, abaixo da tensão de escoamento, está tudo ok. Como que eu faço a verificação? Eu sugiro sempre começar pelo WK1, porque ele não envolve aquela área ACR, tá? Então, basta eu substituir aqui os valores. Eu tenho que a tensão, a resistência do concreto, a tração média é 2,56, o Ni1 é 2,25 para a barra mesurada, a tensão no aço 210 gigapascal, a tensão no aço específico, módulo de velocidade 210, a tensão no aço 272, e a minha barra que eu estou utilizando é barra de 8 milímetros. Então, o meu WK1 ele vai me resultar em 0,11 milímetros. O que isso significa? O WK1 está me falando que a minha fissura vai abrir 0,11 milímetros. Eu poderia parar por aí, mas como é uma aula, eu pego o WK2 e também calculo ele. A gente tem o Ni1, a gente tem o módulo de velocidade, a gente tem o sigma SI, que é a tensão no aço. Eu tenho o meu θ, né, quanto que vale de fato a minha bitola, só que o que eu não tenho é a minha taxa de armadura. Essa taxa de armadura é a área de aço, essa eu tenho, 3,5 centímetros ao quadrado, mas eu não tenho a CRI. Esse é o dilema, esse é o maior desafio. Para eu conseguir calcular isso aqui, eu tenho que fazer envoltória nessas barras. Eu tenho que jogar 7,5 vezes o diâmetro, tá? Para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e eu vou encontrar uma área de envoltória do concreto. 7,5 vezes 0,8 centímetros, que é o diâmetro da minha barra, 8 milímetros, é 6 centímetros. Com isso, então, eu vou chegar nessa área, tá? Basta eu calcular essa área, dividir em dois retângulos, e essa área total me deu 282 centímetros ao quadrado. Posso ter uma situação, por exemplo, que eu tivesse uma condição em que eu não teria dois retângulos exatamente, eu poderia formar um U. É uma situação comum em vigas largas, de 40, 50 centímetros, por exemplo. Nesse caso foi mais simples e essas áreas se toparam. Então, como eu tenho agora o ACRI, agora sim eu consigo então encontrar. A minha taxa de armadura que guarda o concreto da fissuração é 1,24%, ou 0,0124. De posse disso, eu consigo encontrar o meu WK2, que é 0,13 milímetros. Então, o meu WK1 0,11 e o meu WK2 0,13. Percebam o seguinte, são dois métodos diferentes de você calcular a abertura de fissuras, tá? O que a norma vai nos dizer? A gente vai considerar a fissuração, a abertura de fissura, como sendo a menor entre elas. Por isso que eu falei que se porventura eu chegasse no WK1 que já era menor do que o limite, a gente não precisa de calcular o WK2.
porque ele já está atendendo a esse limite de abertura de fissuração, tá? 0,11. Então, só para que vocês saibam, a tabela 13.4 vai dizer que essa variação é de 0,2 a 0,4 milímetros, que não pode exceder, tá? Ela está aqui. Se eu tiver uma situação de classe de agressividade ambiental 1, que é a situação de edificação na zona rural, eu tenho que essa abertura pode chegar até 0,4. Se for residencial e uma indústria leve, ela pode chegar até 0,3. Uma classe de agressividade mais perigosa, que é a classe 4, de indústria que tem corrosão, tem alguma situação danosa à armadura, ou uma situação de contato com a água do mar, aí o meu limite de fissuração é 0,2, tá? 0,2 milímetros. Para essas condições, todas elas que sejam, a gente tem que ela atende. Especialmente se eu pensar que a classe de agressividade ambiental é 2, que a residencial, a urbana, seria 0,3 milímetros. E aí tá aí, a minha viga ela passou nessa verificação, tá tudo ok. E aí, o que acontece, pessoal? Algumas coisas importantes. A verificação de fissuração é uma verificação mais tranquila. Normalmente, os softwares fazem essa verificação e se porventura ela não passar, a minha viga não passar nessa abertura de fissura, o que o software faz é aumentar a armadura ou diminuir o diâmetro longitudinal e ela consegue resolver essa abertura de fissuração. Essa é mais fácil. É a que é um pouco mais complicado o cálculo, mas é a mais fácil de resolver. Os softwares costumam fazer isso automaticamente. Mas a verificação de deformação excessiva não adianta. É você quem vai, de fato, verificar. O software te permite detalhar e entregar o projeto com uma flecha totalmente excessiva. E a responsabilidade é totalmente sua. Então, se você vai ter uma situação de deformação excessiva, é você que vai avaliar se ela passa ou não, tá? E aí, para os devidos colegas que pretendem algum dia calcular a estrutura, é o seguinte: eu recomendo fortemente que você entenda pelo menos deformação excessiva. Se você não entender sobre isso, provavelmente você vai conseguir resolver e calcular apenas casinhas, tá? Você não vai conseguir resolver problemas mais complexos, calcular casas com vãos maiores, balanços mais complicados ou situações como essa. Ou talvez até você pode fazer isso. E pode levar um rabo bonito, porque provavelmente vai deformar excessivo, o cliente vai te intimar judicialmente e você vai ter que arcar com as suas responsabilidades técnicas, tá? Então, se porventura você pretende calcular alguma estrutura na sua vida que não seja Minha Casa Minha Vida, eu te recomendo fortemente aprender deformação excessiva. Por quê? Porque essa verificação é uma verificação que você só sabe resolver se você for engenheiro de verdade. Por quê? Se eu tiver uma deformação excessiva, como que eu resolvo? Alguém sabe me dizer? Como que eu resolveria se a minha flecha não passar? Tem algum engenheiro aí? Ninguém faz ideia? Pode repetir? Como que eu faço se uma viga não passar para deformação excessiva? O que eu faço para resolver essa situação? Aumentar a seção? Aumentar a seção, Lara. Você aumentaria para que direção? Largura ou altura? Altura? Por quê? Pelo sentido, né? Igual você pega uma régua, você vai ver que ela estando mais alta, ela não cede, né? Ela não Professor, deforma. iria aumentar o momento de inércia dela, no caso, né? Aí a largura, se aumentasse a largura, ia deformar o mesmo tanto a flecha. Não, ela não aumenta do mesmo tanto, tá, Laércio? Se a gente lembrar, o que eu preciso aumentar foi o que o Humberto falou. Eu preciso aumentar o momento de inércia. Por quê? Porque momento de inércia que vai impedir a rotação da minha viga. Tá? É momento de inércia.
E aí, o que é a questão? O momento de inércia de uma viga retangular é BH ao cubo sobre 12. Se eu aumentar a base, a largura, eu aumento a inércia. Só que eu aumento bem pouco, numa relação linear. Se eu aumentar a altura, eu vou aumentar ela elevado a 3, ou exponencialmente, não exponencialmente, mas 3 vezes maior vai ser a minha inércia do que se eu aumentasse somente a largura, tá? Primeiro passo, então, é aumentar a altura da viga. Mas aí eu te pergunto, se você tiver uma condição que você não consegue mais aumentar a altura da viga, o que você faz? Seção de aço? Será que aço ajuda, galera? Vamos pensar? Vou voltar lá na fórmula, que a gente vai discutir sobre isso. Importante isso. Muita gente acha que é aço. Vamos ver se é. Tá aqui. Vamos lá. Diferido no tempo. Tá aqui. Olha só. A primeira coisa seria ver fissuração, beleza. Eu vou considerar que uma situação dessa complexa ela vai estar fissurada. Aqui a minha correção da inércia. Essa equação aí. Tem alguma coisa associada a aço aí? Vamos pensar. Eu tenho que aumentar a inércia, certo? A inércia agora é a minha inércia equivalente, porque a BH ao cubo é essa IC. Só que eu tenho a I2 aí também, né? Eu tenho que MR é o momento de fissuração e MA é o momento máximo. E eu tenho momento de inércia. Que é a minha inércia no estágio 2 e a minha inércia do concreto. Em alguma coisa, a área de aço pode me ajudar nessa formulação? E aí? Você acha que tem área de aço aí nessa fórmula? Se eu vier aqui, você vai ver que eu tenho área de aço na inércia do estágio 2, nessa I2, não é? Só que essa I2, galera, é a menor parcela dessa equação. É 1 menos essa inércia 2 vezes o MR dividido por MA elevado ao cubo. Essa parcela aí desse segundo termo, ela é muito pequena. Então ela não influencia quase nada. Então essa inércia no estágio 2, ela já é pequena. Só que dentro dessa inércia do estágio 2, veja que o meu maior valor da inércia no estágio 2 é o primeiro termo. É o BW vezes x2 ao cubo sobre 3. Depois que vem a diária de aço comprimida, que quase nunca a gente tem, e depois a diária de aço tracionada. É uma parcela menor ainda. Então, se a inércia no estágio 2 já é pequena, e a parcela do aço é menor ainda, eu posso dizer o seguinte, que aumentar a área de aço em uma viga não ajuda em praticamente nada eu reduzir a deformação. O que isso significa? Se uma viga sua estiver deformando, você pode colocar a área de aço que você quiser lá dentro dela. Não vai mudar a deformação. Parece estranho e assustador. Mas muito pedreiro e até mesmo engenheiro acha que para não deformar uma viga, tem que colocar mais aço. E não existe isso. Não existe isso. Então, A única coisa que eu... Vamos lá. O que eu consigo mudar aí, Alara? O que eu consigo mudar? Primeira coisa que mais influencia, momento de inércia. Aumentar ou a base ou a altura da minha viga. Ou eu aumento BW ou eu aumento H. Só que na nossa situação problema, eu não podia aumentar mais H, certo? Me restaria aumentar BW. Só que olha o dilema. Olha o dilema. Se você aumenta H, você está aumentando 3 vezes a altura em relação à inércia, certo? Eu aumento a altura, eu estou aumentando 3 vezes a inércia. Elevado ao cubo, certo? Então, quase sempre, quando eu aumento a altura, eu estou ganhando inércia. Eu estou ganhando eficiência estrutural para deformação. Mas isso não é verdadeiro quando eu estou aumentando a base. Por que não é verdadeiro?
quando eu aumento a seção transversal da minha viga, o que acontece com os esforços? Eles mudam? O que vocês acham? Eu aumentei a seção transversal da minha viga. Eu tenho que refazer o cálculo dos esforços? Antes era 20 por 40, eu passei ela 20 por 60. Eu tenho que refazer os cálculos dos esforços? Os esforços não são os mesmos? Será que são os mesmos, galera? Quando eu mudo a seção transversal, eu não mudo o peso próprio da viga? Ah, isso é verdade. O peso próprio da viga muda. Aí eu tenho que voltar e calcular tudo de novo para obter os esforços de novo, para verificar a deformação excessiva de novo. Quando eu estou aumentando a altura, quase sempre isso me traz eficiência. Eu vou reduzir a deformação. Mas tem um dilema aí que é o seguinte. Nem sempre quando eu aumento a largura, eu estou gerando eficiência contra a deformação. Por quê? Porque eu vou aumentando a altura da viga e eu aumento linearmente. Eu aumentei de 20, eu passei ela para 40 de largura. Eu aumentei a inércia só 2 vezes. Ela passou de 20 e passou para 40. Ela aumentou linearmente do outro lado. Só que qual que é o problema? Eu aumentei linearmente também o peso próprio da minha estrutura. Então, eu tenho ganho de eficiência até um certo ponto. Chega a um certo ponto que não adianta eu aumentar mais a largura da viga. Não ficaria fácil. Eu poderia trabalhar, por exemplo, com uma viga, eu não posso trabalhar ela em 60 centímetros de altura, eu poderia colocar ela 60 centímetros de largura, certo? Ela ficava com 40 de altura e 60 de largura. Eu resolveria o problema. Mas isso não é verdadeiro. Porque quando eu aumento a largura, ela vai conseguir me trazer uma eficiência de reduzir a deformação até um certo ponto, que é muito pouco, tá? Depois disso, eu começo a ter um aumento da deformação. Acontece o contrário. Por quê? Porque o aumento da minha largura da viga vai me agregar mais peso próprio, o que vai me gerar mais deformação do que o ganho de momento de inércia. E aí você tem uma situação, para quem vai calcular estruturas mais complexas, quando você não consegue aumentar a altura de uma viga, você começa a aumentar a largura, você aumenta até 20, até 30, até 35 centímetros. Passou disso para situações de vão de 10, 12 metros, não adianta mais você aumentar a largura. E quanto mais você aumentar a largura, mais ela vai deformar, porque a relação deixou de ser eficiente. Eu tenho maior inércia, só que eu tenho maior deformação. E parece absurdo, mas eu tenho momento de inércia maior e pelo peso próprio se tornar uma carga tão relevante, ela vai acabar gerando uma situação de deformar mais. E aí isso acaba resultando numa condição em que eu não consigo resolver. Como que eu consigo resolver uma situação dessa? Antes disso, né? Quando que acontece de eu ter limitação de altura? Alguém consegue imaginar quando que eu não posso aumentar a altura da viga mais? É 10%, né? O altura ideal. Não, é 10% do pré-dimensionamento, galera. Mas vamos imaginar aí, você tem uma condição aí de um projeto que eu já fiz. Você tem uma cozinha gourmet de 8 por 12 metros. Imaginou isso aí? Uma cozinha gourmet de 8 por 12 metros. 8 por 12. E você tem um sobrado. Então você tem quartos em cima dessa cozinha. Que não tem pilar no meio da cozinha. Não pode ter. Vão de 8 por 12 metros. Eu poderia jogar aí um L sobre 10 aí? Eu poderia jogar uma viga de 80 centímetros nessa cozinha? Depende em cima, né? No que vai. Você não vai atrapalhar a arquitetura, alguma coisa assim, gente. Será? 80 centímetros de viga. Alguém executaria isso na cozinha? O que você acha? Esse dia para trás, eu vi um vão de 12 metros. O rapaz realmente fez uma viga de 1,20 m numa casa. Uhum. Só que era garagem? Ou era... Não, embaixo era a cozinha, em cima era os quartos. Mas provavelmente essa viga estava na parede. Isso. Embutido na parede. Não, eu estou pensando que essa viga está passando no meio da cozinha.
E aí, você conseguiria fazer ela de 80 de altura? Não, impossível. Por quê? No meio, sem um Por que você não... pilar, por que você não poderia fazer ela de 80? que vai baixar o pé esquerdo da cozinha. Vai abaixar o forro, vai reduzir o pé O pé direito, esquerdo do né? forro. Vamos imaginar que o pé esquerdo, que é de piso a piso, é de 3,20. O cara já pensou que a viga ia ser grande mesmo, já colocou 3,20. O arquiteto pensou nisso. 3,20 eu vou deixar de piso a piso, né? Então, beleza. Se você jogar 80, significa que você vai ficar com o pé direito livre embaixo dessa viga de 2,60. Você acha que você ia convencer um cliente a fazer uma cozinha gourmet top de 8x12 com um pé direito de forro até o chão de 2,60? Jamais. Então, Jamais. Então, qual que é o dilema de projetos não convencionais? Ou de projetos que algum arquiteto faz, de casas de alto padrão? Você sempre vai ter o dilema da deformação excessiva. Ela sempre vai existir. Por qual motivo? Porque você nunca vai conseguir atender o L sobre 10, galera. Nunca. Nunca vai conseguir. Você sempre vai ter vãos maiores e alturas pequenas. Esse é um problemão mesmo. E aí, como que você consegue resolver essas condições? Você vai tentando aumentar a inércia, você consegue chegar com essa viga até 50, 55 centímetros de altura, você deixa a largura de 20, 25 no máximo, mas você não consegue passar disso de inércia. O que você consegue fazer além disso? Quais são as soluções que você consegue resolver? Além disso, tá? Além dessa parcela aqui, você vai notar o seguinte, que no cálculo, aqui você não tem, né? Mas se fosse no F2, além do momento de inércia, você tem outro parâmetro que influencia na deflexão, tá? Se você lembrar, a equação da deflexão, ela associa a equação de momento vetor vezes EI. Ou seja, o que influencia a flecha é momento de inércia e modo de elasticidade. Então, outra opção que você teria, além de mexer no momento de inércia, vamos pensar que você chegou no limite, seria mexer no modo de elasticidade. O que eu faço para mudar o modo de elasticidade de uma estrutura de concreto armado? Alguém faz ideia? Modo de elasticidade. O que eu faço para mudar o modo de elasticidade de uma estrutura? Ninguém chuta. A equação de modo de elasticidade do concreto, na NBR 6118, ela está associada a qual parâmetro do concreto? Ninguém? Ao FCK, galera. Então, o primeiro passo que você vai sempre resolver flecha, deformação excessiva, é mexer na inércia. Primeiro passo. Segundo passo, não resolve por inércia, você aumenta o FCK do concreto. Então, se você usava só FCK 25, você vai prever agora um FCK de 30, 35, para resolver flecha. Eu já tive obra aqui na cidade, eu tive que trabalhar com FCK de 35, senão não passava, não resolvia. No meio dessas duas soluções, de momento de inércia e de FCK, você tem uma terceira solução. Você mexe antes de mexer no FCK. Qual que é a solução? Você mudar o arranjo estrutural. Então, por exemplo, numa cozinha dessa de 8 por 12 metros, eu não consegui vencer com uma única viga passando no meio dela. O que eu tive que trabalhar? Eu tive que trabalhar com um sistema de grelha. Então, eu fiz várias vigas que reduziram os vãos, tanto na direção de 8 metros quanto na direção de 12 metros, e permitiram que agora essa estrutura ela fosse formada por uma grelha de vigas. Esse sistema permitiu que eu vencesse essa condição sem mexer no FCK. Tá? Então, primeiro passo, mexer no momento de inércia. Segundo passo, mexer no sistema estrutural, no arranjo estrutural. Eu mudo a configuração.
onde passava um pilar, eu aumento esse pilar, eu mudo de lugar esse pilar, eu coloco vigas diferentes, e aí que entra, tá? Eu já tive projetos, um projeto de uma igreja mesmo, em Catalão, que eu fiz 8 modelos estruturais de cálculo. Ela tinha um vão também de 8 metros e o comprimento beirava 20 metros. Era um vão de 8 por 20, tá? Para essa condição, e tinha residência na parte de cima. Para essa condição, eu tive que fazer 8 sistemas estruturais e avaliar qual que tinha maior eficiência estrutural. Qual que eu reduzia flecha e qual que eu reduzia armadura. Não adianta só reduzir flecha e eu ter um custo altíssimo da obra. Então, primeira coisa, você lança uma estrutura simples e verifica se ela passa. Mexe na inércia e vê se aí resolve. Não resolveu, você parte para sistemas estruturais, arranjo estrutural. E é isso aqui, não tem segredo. Você tem que ter uma compreensão de estruturas boa e você tem que fazer avaliações inteligentes. Fez isso, chegou uma situação bacana, beleza, você resolveu. Não deu de qualquer maneira, aí você muda o FCK. Por que o FCK vai ser a última opção nessa condição? Porque você não consegue mudar o FCK só da viga. Você tem que mexer no FCK da viga e da laje. Os pilares podem até ter FCK diferente. Pode ser o 25 normal. Mas vigas e laje são concretadas juntas. Então você tem que ter um FCK igual. Então às vezes a sua laje não precisa de um FCK, mas a sua viga precisa. E aí você tem que mudar na viga e na laje FCK. Ao invés de 25, você vai trabalhar com 35. De tudo não deu certo, não resolveu, aí você vai partir para uma outra solução. Qual seria a outra solução? Ou vai para a estrutura metálica, que trabalha com treliças, ou você vai para o concreto protendido. E aí você resolve. Mas esse é o passo a passo. Talvez, uma das coisas mais complexas de estruturas, de cálculos de estruturas de residências de alto padrão, é exatamente arranjo estrutural e verificações de deformação excessiva. Primeiro, arranjo estrutural é muito complicado porque você tem pouquíssimos lugares para colocar pilares. Você normalmente tem uma estrutura desalinhada. O arquiteto não tem informação para pensar na estrutura. Ele vai pensar no que é mais belo, mais eficiente no sentido de utilização. E aí, você vai ter um sistema, normalmente arquitetônico, que não é eficiente estruturalmente. Você tem poucos lugares para pilares, você tem a altura do pé direito baixa, você não consegue colocar vigas maiores do que 55 centímetros, e você tem situações bem complexas. Para isso, o arranjo conta muito, como você vai colocar o arranjo, e além disso, como que você vai verificar a deformação excessiva. Calcular a estrutura, calcular a armadura, que é o que vocês viram até agora, calcular a área de aço longitudinal, área de aço transversal, fazer o detalhamento, que é o próximo passo, talvez seja a coisa mais fácil. Qualquer programa calcula. Mas verificar a deformação excessiva, fazer arranjo estrutural, ninguém vai fazer por você. Nenhum programa. Nenhum programa. E aí, se você não souber o que você está fazendo, provavelmente você vai fazer muita cagada. Ou talvez você não resolve, ou talvez você manda o projeto para a obra daquele jeito mesmo. Eu já peguei projetos para fazer avaliações aqui da cidade, foram desafiadores. Desafiadores. Porque o profissional não soube, de fato, calcular uma estrutura. E fez o cliente gastar em torno de 5 vezes mais aço do que precisaria. Tá? Então, assim, zele pela sua formação. Aprenda a calcular da formação e aprenda a conceber uma estrutura. Você não precisa saber quase nada. Quase nada. Você não precisa de decorar esses cálculos de armadura de aço. Você não precisa de saber certinho o detalhamento que vai ser a próxima aula nossa. Quase nada. Mas você tem que saber demais o que é uma estrutura, como que você concebe ela, onde que você coloca os pilares, como que você define a posição das vigas e como verificar a flecha. Se você não souber fazer isso, você vai ser um excelente calculista de casinhas Minha Casa Minha Vida.
e não vai conseguir realmente resolver situações complexas. E não tem outro caminho, senão estudar e aprender isso, tá? Isso que eu falei para vocês agora nesse finalzinho, talvez seja um assunto bônus de experiência profissional, de dica profissional, para quem almejar calcular estrutura. Por quê? Porque em disciplinas de graduação, você dificilmente vai ver o assunto sobre isso. Sobre práticas de projetos para situações complexas, sobre como resolver essas condições mais complexas. Você só vai aprender a calcular. E foi o que a minha aula gravada falou, né? Você aprende a calcular ali e está tudo certo. Mas, acredite, isso é o mais importante. Se for para você aprender alguma coisa da parte de vigas, aprenda a como conceber uma estrutura, montar um sistema estrutural eficiente e a como verificar flechas. Ou o que influencia numa flecha. Como que você muda isso? A importância da deformação diferida no tempo. Porque talvez você ache que você desescorou uma viga e ela deformou pouco e não vai ter problema, e daqui a 5 anos ela vai trincar a casa toda. Porque a deformação no decorrer do tempo, que é devido à fluência, ela vai terminar em 5 a 6 anos. Então, se já rachou, se já trincou com 6 meses, pode esperar que com 5, 6 anos vai estar tudo regaçado. Beleza? Deu para passar a mensagem? Às vezes vocês podem achar as aulas chatas, esse conteúdo meio maçante, enjoado ver sobre isso. Acredite, vai ficar pior. A parte de detalhamento é muito enjoadinha mesmo, bem complicadinha, mas de tudo, aprenda a conceber a estrutura e verificar flash. De tudo, de viga. Porque é isso que você realmente, para quem for seguir nessa área de cálculo de estruturas, é isso que realmente você vai conseguir resolver situações problemas. Beleza? Dúvidas? Eram esses os apontamentos que eu queria fazer dessas duas aulas de verificação, estado de limite de serviço. A aula de amanhã a gente já começa esse assunto de detalhamento. A gente tem 5 aulas gravadas de detalhamento. Amanhã eu já vou deixar uma disponível para vocês. Na segunda que vem a gente comenta alguns assuntos, essa parte de detalhamento. E eu já vou deixar uma atividade para vocês na semana que vem. Na semana eu vou terminar de corrigir as atividades que eu já passei para vocês. E na semana que vem eu vou deixar uma parte só de verificação de deformação, que é a continuidade do exercício para verificação de deformação. E aí vocês não vão precisar de fazer verificação de formação e abertura de fissura. É um assunto que nos programas você calcula facilmente, mas deformação excessiva é muito importante. Tudo bem? Alguma dúvida? Deu para entender? Eu espero que eu não tenha te chocado muito ou te deixado um pouco assustado, tá? Mas eu já tive um colega, calculista de estruturas em Catalão, que foi chamado para fazer uma consultoria em uma obra que valia R$1.300.000 e ela começou a se deformar toda e ela começou a estourar piso e revestimento e ela começou a ter risco de ruína. E ela valia R$1.300.000. Então, é para chocar mesmo, porque se você for partir para essa área de estruturas, você vai estar lidando com o risco de ruína própria. Se você errar, existe uma grande chance de você pagar pela vida toda. Tá? Espero que eu possa ter absorvido um pouquinho dessa aula. Me deixo à disposição para alguma dúvida, para alguma discussão que alguém queira ter sobre o assunto. E no mais eu dispenso de vocês, né? Para quem não tiver dúvida, a gente está com a aula encerrada de hoje. Espero fortemente que eu possa ter agregado um pouquinho sobre isso, os questionamentos possam ter feito sentido para vocês pensarem. Certo? Alguma dúvida? Deu para entender? Ou deu para
clarear um pouco do que já tinha aula gravada? Jeremias, ficou um pouco mais claro. Você que tinha falado que a aula era complicada, ela era mesmo. Ah, com certeza, né? Com essa explicação ficou bem mais claro. Maravilha. Se alguém tiver dúvida, eu fico à disposição. Gabriele recuperou seu acidente. Gabriele não me ouviu, hein? Galera, é isso então. A aula de hoje está encerrada. Amanhã eu vou deixar um vídeo para vocês, um ou dois, vou só conferir no cronograma. Eu vou deixar disponível para vocês, a aula vai ser assíncrona. Na segunda que vem a gente retoma para discutir alguns assuntos, o detalhamento é chatinho mesmo, a aula é um pouquinho complicada, mas tenha paciência. É importante você saber de onde que vem os conceitos, tá? E a gente parte depois para pilares daqui a 2 semanas, tá? Belezinha? Ok. Ok, boa noite, então, então, galera. professor. Boa noite. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp. Eu sempre fico à disposição. E vamos rompendo. Fiquem à Professor. vontade, tá? Para tirarem dúvidas. Diga. Eu vou falar com o senhor um pouquinho, tá bom? Enfim, belezinha. Belezinha. No mais, galerinha, vocês estão dispensados. A gente se encontra na semana que vem. Valeu! Boa noite, Gabriel. Você tá bem?